Parece que começa aí toda uma eficácia, né, de um provimento, de uma resolução Sim, que Vossa Excelência trabalhou em cima dela, né? exatamente, A exatamente, resolução 487 exatamente. CNJ, né? Como é que foi concebida essa Então, resolução? eh, diante da Lei 10.216 de 2001, que já impedia os manicômios, né, era uma lei já antimanicomial. Então, ela vem desde 2001 sendo trabalhada. Depois também a Convenção das Pessoas com Deficiência, em 2009. De lá para cá, o CNJ resolveu se debruçar, criou um grupo de trabalho e editou a resolução. A resolução 487, ela começa agora no dia 24 de maio. Então, dessa data, 24 de maio de 2023, nós temos 6 meses para fechar a porta de entrada. Nós temos o nosso hospital de custódia em Barbacena. No momento, nós temos 160 internados. A partir de 24 de maio de 2024, as portas serão encerradas. E nós só temos o hospital de Só, Barbacena só o e hospital de hoje custódia. 164? Sim, mas eu quero contar a história. Nós começamos em setembro de 2020. Nós resolvemos fazer uma vistoria, uma visita ao hospital de custódia. Qual foi a nossa surpresa? Encontramos lá quase 120 pessoas ali, 19 anos, 20 anos, 22 anos. Aí resolvemos, então, instituir um mutirão. E não encontramos médico, que nos impressionou muito, nem assistente social, somente policiais penais. Quase o mesmo número de internos, o mesmo número de policiais penais. Realmente uma situação muito degradante. Aí viemos para Belo Horizonte preocupados e resolvemos, com autorização do presidente do tribunal, durante as férias, instituir um mutirão. Fizemos um mutirão. Várias pessoas foram para o interior, em busca dos parentes desses custodiados. Outros ficaram em Barbacena entrevistando um por um. Conseguimos desinternar 80%. Tivemos um caso, durante esse mutirão, um faleceu, já estava lá por mais de 2 décadas. Nós enviamos para Goiás, por volta do dia 20 de dezembro, ela faleceu no Natal, já do lado dos pais. Mas conseguimos um êxito total. 80 e tantos por cento foram desinstitucionalizados. Uns foram para residências terapêuticas, outros foram para a casa de parentes dos pais. E aí, aqueles que realmente tinham que ficar. Começamos a fazer, então, para cada um diagnóstico singular, para cada um, prevendo. Porque o entendimento nosso é o seguinte: o preso comum, ele tem a progressão de regime, exatamente. Porque nós chegamos num ponto que o custodiado, que tem o paciente judiciário, ele fica pedindo para ir para cumprir pena de uma maneira normal, porque lá ele sabe que vai ter progressão de regime, ele sabe que vai cumprir a pena por um tempo, mas cá é prisão perpétua. Se ele não tiver um projeto singular terapêutico, ele vai cumprir até morrer. Cumpre pena além da pena instituída para aquele crime que ele cometeu. Então, começamos, para aqueles que tinham que ficar, os 19%, a fazer um projeto terapêutico singular. Isso em dezembro. Passados uns 6 meses, nós voltamos, o hospital estava novamente lotado. Aí nós, então, fizemos a interdição. Fechamos a porta de entrada. E começamos a fazer contato com a Sejusp, com o governo. Agora não tem mais jeito, vocês não podem mais internar ninguém lá, a porta está fechada. Eles, então, começaram a colocar nos presídios comuns, o que também nos deixou muito preocupados. O paciente judiciário num presídio comum, ele apanha dos outros presos. Ele é um sofrimento ao dobro e sem nenhum tratamento. Esse é que é o problema. Porque o paciente judiciário, ele obtém na justiça uma absolvição imprópria e é submetido a tratamento. Então, começamos, então, nossos contatos com a Sejusp, para que fechasse o hospital de custódia, já imaginando que o CNJ, já sabendo, fomos adiantando que o CNJ ia baixar uma resolução, envolvendo o Poder Judiciário, obrigando o Poder Judiciário a fiscalizar o cumprimento da lei antimanicomial e proibindo totalmente que sejam internadas pessoas nesse tipo de hospital, que têm características de asilo. Eles devem ser, o protagonismo tem que ser da saúde, eles têm que ser submetidos a tratamento. Então, eles têm que receber a proteção da saúde. E de lá para cá, todo esse nosso trabalho. Nós tínhamos também, é interessante contar, uma fila de espera
de 400 pessoas. Então, essas pessoas, onde elas estavam? Uns em casa, outros em presídios, aguardando vaga em Barbacena. Porque quando nós fechamos a porta de entrada, aumentou essa lista de 400. O Tribunal de Justiça também debruçou sobre essa lista. Começamos a procurar um por um. Uns morreram, porque essa lista ela nunca era revista. Uns morreram, outros já estavam bem, estavam em casa trabalhando. Porque o que nós queríamos evitar é que uma pessoa já bem, podendo cumprir a pena em ambulatorial, que ela fosse chamada a ser internada. Então, depois de 4, 5 anos, ela bem trabalhando, chega a ordem. Sua vaga saiu. Aí ela vai para Barbacena. Então, nós queríamos impedir isso, trabalhamos nessa lista de espera. A resolução chegou, não nos pegou de surpresa. Nós, inclusive, tínhamos já comunicado ao secretário de Saúde, tivemos várias reuniões com o secretário de Saúde avisando que a resolução ia chegar, que nós estávamos já adiantados. Nós temos hoje, para cumprir a resolução, e vamos cumprir, 160 estão no hospital de custódia. Esses já têm projeto terapêutico, esses precisam de leito no hospital geral. Nós temos ainda, trabalhando, por volta de 140, que estão nos presídios aí em volta de toda Minas Gerais. Nós vamos agora fazer também uma força-tarefa, vamos iniciar com funcionários nossos do programa do PAI-PJ em toda Minas Gerais, ouvindo essas pessoas, vendo se encontramos família. Em 6 meses, exatamente, a partir de 24 de maio, agora próximo, a gente encerre. E possamos dizer ao governador de quantos leitos nós precisamos, até 24 de maio do ano que vem. Então, nós estamos imbuídos agora dessa força-tarefa. A resolução a nós não surpreendeu, porque nós já estávamos esperando, estávamos trabalhando nela, mas a gente sabe que nós vamos encontrar resistência, já estamos encontrando muita resistência. Se percebe, né, tanto a Ordem dos Advogados, até o próprio Ministério Público fez assim, duras críticas, né, à resolução. Né? Sim. Me parece que esse grupo de estudo, né, ele parte sem algumas bases empíricas, né, que pudessem alimentar, né, para as decisões, e esse grupo de estudo era um grupo apenas de juristas e não tinha ali envolvidos a classe médica, psiquiátrica no grupo de estudo que orientou, né, o provimento 487. Então tem uma dura crítica, né? Pois é, mas nós levamos esse problema nosso, antes da resolução, nós levamos ao Ministério Público, ao CAU Saúde, doutor Luciano, e lá fomos ao compor, chamamos o secretário de Justiça Social e fizemos um acordo exatamente para resolver esse problema de Barbacena, desse hospital de custódia, porque estava interditado. A SEJUSP, a Secretaria de Justiça Social, muito contrariada com o problema da interdição. Nós, então, fomos ao Ministério Público, demos ciência e fizemos lá uma composição que o não cumprimento dessas metas poderia levar a uma ação civil. Mas eu entendo porque nós estamos há muito tempo já lutando com o Ministério Público, né? Não é o CAU Saúde, já é o CAU criminal. Eles entendem que sim, e a gente não discute, nós sabemos que alguns têm que ser realmente custodiados, mas nós vamos bater nisso, mas custodiados pela saúde. O protagonismo é da saúde. Eles têm que ter assistência, uma assistência psicossocial, de psicólogos, assistentes sociais. Eles não podem ficar na mão de policiais penais.